Muito boa noite. Muita paz para todos. Sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. Nós estamos hoje concluindo o tema, é a parte 2 do que é Deus. E a pergunta, que o Walter acabou de esclarecer, é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas, de tudo que há no universo. Deus é a causa primária, é a inteligência suprema de tudo que existe. Cabe um adendo nessa resposta. A ciência, nós hoje vamos falar um pouco da ciência. A ciência tem ultimamente utilizado uma palavra que muitos aqui já conhecem, a palavra que é multiverso, significando o seguinte: a resposta nossa está dizendo que Deus é a inteligência do universo. Multiverso significa que nós temos mais de um universo, que temos vários universos, mas não é só isso não. Quando os cientistas estão falando sobre multiverso, eles tocam nesse assunto, eles estão insinuando, ou seja, eles estão transmitindo uma mensagem muda para a sociedade de que se existem, não é universo, se existem vários universos, existem vários deuses. Cada universo tem um Deus. Este é um grande problema. A doutrina espírita, e ultimamente nós temos estudado um pouco isso aí, ela fala de dimensões. A Terra está na terceira dimensão, nós vamos desencarnar, vamos para a quarta dimensão. É possível que os cientistas, embora eles ainda não tenham se aproximado de Deus, dos conceitos de Deus, é possível que os cientistas estejam, no momento que eles falam sobre multiverso, ou seja, vários universos, eles estejam sim mencionando, porque eles não conhecem, a possibilidade de que sejam as dimensões. A Terra tem já conhecida 7 dimensões. Então é possível que quando os cientistas estão dizendo assim, nós temos um monte de universo por aí, eles estejam se referindo a esse processo das dimensões, e como eles não dominam o assunto, eles ainda não, eles acham, eles imaginam que cada universo tem um Deus. Então, continuando aqui, nós estamos estudando o que é Deus, e estamos vendo que Deus é a inteligência suprema do universo. Fizemos só este adendo. Dissemos na oportunidade passada, se nós não pudermos ainda responder a pergunta, afinal de contas, quem sou eu? Dificilmente nós vamos nos apropriar do ensino sobre Deus. Então nós estamos respondendo agora, quem sou eu? Quem somos nós? Simplesmente somos filhos de Deus. Nada mais que isso. Somos filhos de Deus. Quanto à essência dessa nomenclatura de filhos de Deus, nós vamos ter que estudar isso aí, porque não é tão simples responder, eu sou filho de Deus, pronto, acabou, tchau. Não, eu sou filho de Deus, mas eu tenho a essência daquilo que são os atributos de Deus em mim. Mas isso nós vamos estudar noutra hora, e quem tem interesse aí vai olhar. Então nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós tivemos um início, a alma humana, ela tem um começo. Nós não vamos discutir a nebulosa, não vamos discutir nada disso não. Nós vamos discutir quando nós, almas humanas, nas nossas primeiras encarnações, assumimos o molde humano, do ser humano.
a ciência chama de Homo sapiens. Meus queridos irmãos, nós temos 300 mil anos de molde humano. O Homo sapiens está na face do planeta Terra há 300 mil anos. E não é muito tempo não, foi ontem. Porque quando nós falamos sobre a Terra, nós podemos falar em bilhões de anos. Quando a Terra sai, a fumacinha lá do Sol e vem para formar a Terra. Mas, de novo, nós temos como uma forma humana, nós já temos 300 mil anos. E dissemos na aula, no encontro passado, que de posse do nosso livre-arbítrio, ou seja, da responsabilidade, nós temos 40 mil anos. Essas coisas são interessantes, não são números que vão nos fornecer estatística nenhuma que não. É interessantíssimo que nós estejamos atentos para raciocinar sobre nós mesmos. Quem sou? Eu sou esta alma que tem 300 mil anos e esta alma que tem, e aqui nos incomoda muito, tem uma trajetória, incomoda no sentido intelectual, tem uma trajetória, é uma alma que percorreu um caminho para chegar aqui onde nós estamos, encarnados e desencarnados. Ou seja, nós percorremos 300 mil anos. O planeta Terra, hoje, ele tem 8 bilhões de almas encarnadas. E desencarnados, nós estamos hoje, não há uma estatística, não há uma literatura que seja recente e que traga essas informações assim. Isso nós estamos em cima do mundo das hipóteses. Mas o mundo desencarnado tem hoje entre 25 e 30 bilhões de almas. E nós temos 8 encarnados. E desencarnados, nós não vamos fazer referência às dimensões, não. Nós temos desencarnados na 4ª dimensão, nós temos desencarnados, nós estamos na 3ª, nós temos desencarnados na 2ª dimensão e temos desencarnados na 1ª dimensão. E temos desencarnados daí para frente numa menor quantidade em cada dimensão. Isso é interessante pararmos para raciocinar. Porque se o planeta Terra tem entre 30 e 32 e 35 milhões de almas, desencarnados e encarnados, nós poderíamos ficar na nossa cabeça quente. Puxa vida, então daqui a algumas centenas de anos, nós não estaremos cabendo no planeta, principalmente os reencarnados. Ou o mundo dos desencarnados estará superlotado, nós teremos uma superpopulação. Aqui cabe outro raciocínio interessante. A população terrena de encarnados e desencarnados, ela não está aumentando mais. Ao contrário, ela está em processo de redução, embora seja uma redução mínima. Por que ela não está aumentando? Nós estamos raciocinando. Nós estamos respondendo uma pergunta: quem sou eu? O que eu ando fazendo por aí? Ou seja, eu sou um viajor com 300 mil anos e já tive algumas experiências, carrego comigo uma bagagem. Então, estamos acabando de dizer que o planeta Terra tem entre 30 e 32 e 35 bilhões de habitantes, e a população terrena ela está estacionada e diminuindo. É uma pergunta óbvia que a nossa cabeça está agora falando: por que isso está ocorrendo? Por razões também óbvias. Se nós estamos hoje reencarnados, nós aqui, e os desencarnados que estão aqui participando conosco, eles estão em outra dimensão, eles estão na 4ª dimensão, e nós estamos na 3ª dimensão, nós ficamos imaginando. Eu sou antigo de Brasília. Quando eu vim para cá, já tenho um pouco mais de meio século, quando eu falo isso, eu olho a fisionomia das pessoas só para ver a reação.
fico prestando atenção aqui, eu faço uma leitura. Brasília tinha, Distrito Federal, Brasília não, Distrito Federal tinha 500 mil habitantes. Há 50 anos atrás, 500 mil habitantes. Essas regiões administrativas, que a gente chamava de cidades satélites na época, eram pouquíssimas. E vocês imaginam os 13 milhões. O Distrito Federal hoje, ele tem a terceira população do Brasil como cidade. Ele só perde para São Paulo e para o Rio. Ele já está na frente de Salvador e está na frente do Recife. Nós estamos no terceiro lugar. São Paulo, Rio e Brasília, com 3 milhões de habitantes. Mas nós estamos dizendo o seguinte, que temos uma trajetória e que a população, nós estamos raciocinando para descobrir por que ela não está aumentando e nem vai aumentar. A população que eu estou falando é do planeta, não é da dimensão terrena. É porque os espíritos, os nossos irmãos, as almas queridas que estão desencarnando hoje aqui na face, na crosta terrestre, e que não conseguiram a afinidade necessária para continuar na atmosfera terrena, quer seja em qualquer dessas dimensões, está em processo de êxodo. São almas que já estão se transferindo para outros planetas, planetas primitivos. Já estão se transferindo, muito, milhares. Por quê? Pois nós estamos cheios dos porquês. Por quê? Porque o planeta Terra, nesta escala evolutiva, e nós dissemos que com 300 mil anos, nós estamos fazendo uma caminhada, uma trajetória. E essa trajetória é evolutiva. Não teria razão nenhuma reencarnarmos se não fosse para continuar. Imaginemos nós tendo uma vida física, deixando o corpo físico, voltando ao plano espiritual, depois voltando para cá, se não fosse para evoluir. Não teria razão. Então a trajetória nossa é uma trajetória evolutiva. Somos filhos de Deus em processos evolutivos. Lá no finalzinho nós vamos falar sobre isso aqui rapidamente. Então a Terra não está aumentando, até o planeta, nas dimensões variadas, ela não está aumentando a sua população. Ao contrário, está reduzindo a sua população. Porque muitos irmãos nossos estão desencarnando e estão se transferindo de moradia. Eles não estão indo para uma dimensão da Terra, nem por aí. Alguns vão para a primeira e para a segunda, continua a população terrena. Mas alguns estão deixando essas dimensões e estão se transferindo para um outro planeta. São planetas primitivos, porque são irmãos que não conseguiram a aquisição das condições morais e condições espirituais para permanecer no planeta Terra. Daí o planeta não está aumentando de população, não. Ele vai permanecer assim. Mas dissemos, e estamos analisando isso, que temos uma trajetória. Essa trajetória dos 300 mil anos, estamos nos fixando para facilitar como elemento o nosso raciocínio. Seja do Homo sapiens para cá. Essa trajetória dos 300 mil anos é uma trajetória que nós temos uma área que é uma área teológica, é uma área religiosa, é um segmento religioso. E temos uma outra área que é a área científica. Na área teológica, nós trabalhamos com a fé. Nós trabalhamos, ou seja, nós, almas humanas, com os nossos 300 mil anos, na nossa trajetória, experimentamos aí, no campo teológico, no campo religioso, a utilização da fé, da crença. E temos o outro campo, que é o campo científico, que é, na mesma trajetória, temos a área científica funcionando. E lá na área científica existem as pesquisas, as experiências e as análises. Essa reflexão que estamos fazendo, afinal de contas, quem sou eu, é uma reflexão que mexe muito conosco.
Provavelmente, os nossos irmãos que já têm mediunidades mais ou menos aí afloradas, que estão no desenvolvimento, que estão no exercício, em momentos assim, e principalmente quando há uma introspecção um pouco mais forte, esses irmãos podem até, em alguns instantes, acessar experiências mais recentes de suas vidas. Experiência da última reencarnação, da penúltima reencarnação, mas são vidas que já têm no mínimo aí 200, 300 anos. Nós, quando falamos em tempo, é interessante isso também para a alma. Agora, bem, há 10 dias estávamos vendo assim, os jovens aqui provavelmente não se recordam, mas caiu um avião em 2016, eu não me recordo bem a data, 2015, com um time de futebol, Chapecoense. E desencarnaram todos, não caiu no Brasil não, caiu fora do Brasil. Desencarnaram todos. Com menos de 2 anos, ou seja, mais ou menos final de 2017, 2018, já tinha centro espírita recebendo aqueles irmãos que tinham desencarnado lá no acidente da Chapecoense, no acidente de avião. E quase que de maneira unânime nas comunicações, eles diziam o seguinte, os espíritos diziam pelo médium, utilizando o médium nas comunicações mediúnicas, que, na verdade, aqueles espíritos que estavam ali, aquelas almas que estavam ali, e desencarnaram no acidente da Chapecoense, foi para acertar algumas contas. Porque em oportunidade anterior, numa vida anterior, numa experiência anterior, aquele grupo foi um grupo muito danoso para a sociedade e foi um grupo que se empenhou muito em praticar acidentes aéreos. Meus queridos irmãos, nós não temos dúvidas da mediunidade nem das comunicações, só tem um pequeno problema. Este grupo da Chapecoense, na última encarnação, quando eles estiveram na Terra, ainda não existia avião. Então é pouco provável que esse grupo tenha se comprometido na provocação de acidentes. É para dizer que a mediunidade, de vez em quando, nós estamos falando sobre isso agora, alguém está sentado aí e dá uma descolada e vai lá 150, 200 anos atrás e pega alguns lances da sua própria experiência. É normalíssimo. Quem está passando por isso, ou pode passar por isso, quem experimenta isso aí, é interessante. Não precisa ficar preocupando que está ficando doido, que está numa mediunidade descontrolada, não é nada disso não. É apenas uma ferramenta que nós ainda não conquistamos, mas estamos fazendo um esforço para conquistar, que é a mediunidade mais lúcida. Mas continuando a nossa conversa. Então nós temos uma trajetória dos 300 mil anos, que é uma trajetória religiosa, e temos uma trajetória que é científica. A escrita, ou seja, a escrita, as mais diversas, não é algo tão antigo na face do planeta, não. Talvez não, eu não pesquisei, mas não tive interesse não, e também não tinha interesse em trazer isso aqui. Não é algo que surgiu quando o Homo sapiens surgiu, não. Surgiu muito e muito e muito depois. Mas ela existe. E a escrita nos facilita um pouco. Então, dentro da trajetória religiosa, nós temos os registros, muitos registros, vamos especificar, livros religiosos, alguns vinculados a um segmento religioso chamado politeísmo, que é a existência de vários deuses, de várias, não são várias religiões, vários deuses. Por isso nós falamos hoje de multiverso. E tem um outro segmento religioso dentro desses 300 anos, que é o monoteísmo, que é esse que nós professamos, que é a crença num Deus único. Eu não falei no início, mas por gentileza, como se trata de um assunto assim bem polêmico, quem estiver interessado em fazer perguntas é só levantar a mão. Se eu não souber a resposta, eu anoto e
na próxima oportunidade eu trago a resposta. Então, continuando aqui, nós temos uma fase, temos um segmento que é politeísta e temos um segmento monoteísta, que é o nosso, onde nós estamos vinculados. Os livros religiosos do planeta Terra são muitos, das mais variadas formas. E o politeísmo está vinculado à ideia dos cientistas que falam sobre o multiverso. Mas nós queremos falar especificamente sobre um livro que, dentro do monoteísmo, nos dá a base, que é a Bíblia. E nós estudamos isso, todo mundo aqui sabe, que a Bíblia é um livro feito por humano. Não é um livro que instalou-se no vento, ou como Moisés estava com seu povo vindo do Egito, e de repente tem uma manifestação mediúnica. Não, lá foram apenas algumas regras, mas não foi a Bíblia. A Bíblia foi um livro, isso que nós estamos falando sobre o monoteísmo, sobre o politeísmo, estava muito bagunçado. Aí um Papa, lá pelo ano 400, nós estudamos, dá para lembrar, chamou um teólogo, é o Jerônimo, e disse assim: não fique nisso. Ele levou 40 anos para ajeitar, para arrumar a Bíblia. Fez a Bíblia dividida no Velho Testamento, que é a história nossa, é a trajetória que nós estamos falando de nós mesmos, desde o início da escrita até Jesus. E no Novo Testamento, o Jerônimo colocou, começando com os evangelhos, com os 4 evangelhos, ele coloca de Jesus para cá. É complicado isso. É complicado porque todas as vezes que a mão humana, por mais que ele tenha sido iluminado, e foi, Jerônimo foi iluminado, a mão humana estava ali. As lideranças religiosas, hoje nós conversamos com o irmão aqui rapidamente sobre um outro assunto, mencionamos isso. As lideranças religiosas, desde estes 300 mil anos para cá, até hoje, em todos os sentidos, elas têm muito poder, todas as religiões. As lideranças são poderosas, e elas sendo poderosas, um dos elementos, a principal ferramenta que torna as lideranças religiosas poderosas chama-se poder, utilização do poder, exercício do poder. E esse exercício do poder, ele acaba interferindo na orientação que está dentro da lição, principalmente no monoteísmo, das lições crísticas. Conversa, o Jerônimo teve enormes dificuldades para escolher o Mateus, Marcos, o Lucas e o João. São os 4 evangelistas que dão início ao Novo Testamento. Porque o Jerônimo teve contato a mais de 80 evangelhos. Mais de 80. E alguns deles apócrifos. Mas ele fez a sua pesquisa, ele levou 40 anos para fazer esse negócio. Na sua pesquisa, ele optou pelo Marcos, pelo Lucas, pelos 4 evangelistas. Agora, o primeiro evangelista que escreveu, que é o Mateus, quando Jesus retornou à vida espiritual, Jesus retornou no ano 33. O Mateus só escreveu o Evangelho segundo Mateus, e que o Jerônimo colocou lá na Bíblia, só pelo ano 60, 65. Meus queridos irmãos, olha o espaço. Foram mais de 30 anos da passagem de Jesus, do retorno de Jesus à vida espiritual. Nós não queremos dizer que o que está na Bíblia não seja verdadeiro, não. Nós só queremos dizer que existem deturpações em coisas que foram escritas ontem e que hoje nós estamos tendo contato. Mas foram 30 e poucos anos de espaço. Quando João escreveu o Evangelho segundo João, ele é o mais idoso dos evangelistas, quando ele escreve,
ele estava com uns 80, 90 anos, e foram mais de 60 anos após Jesus. Ele escreveu. Quando Jerônimo, lá no ano 400, faz a montagem da Bíblia, ele vai nisso aí. Ou seja, nos evangelhos que foram escritos, não com Jesus, mas foram escritos 60, 50, 30 anos depois de Jesus. Isso é um grande problema para nós respondermos a pergunta: quem sou eu? Eu sou o principal protagonista. Eu estou usando a primeira pessoa, mas é a primeira pessoa mesmo. Eu sou o principal protagonista dessa escalada evolutiva. Eu tenho o maior interesse em saber quem sou. E tem uma viagem que eu já fiz de 300 mil anos. E nessa viagem eu já experimentei o corpo terreno por várias vezes, inúmeras vezes. E não tem como agarrar em nada que seja firme. Para dizer assim, existem problemas naquilo que a Bíblia traz para nós, muitos. Basta que nós peguemos uma versão bíblica. Nós dificilmente vamos pegar editoras, não vamos falar de religião, não, vamos pegar as editoras. Eu pego a Bíblia de uma editora e pego a Bíblia de outra editora. A linguagem não bate. Não bate. O que está escrito, em alguns momentos, a essência é diferente. Em outros instantes, o discurso, a palavra que está na moda, a narrativa é mais ou menos idêntica, mas ela deixa muito a desejar. Meus queridos irmãos, é apenas para responder esta pergunta: quem sou eu? Eu sou alguém protagonista desta história, que passo por isso, que já passei por isso e passo por isso. Todos nós passamos. Então nós temos um caminho que é religioso e temos um caminho científico. O caminho científico é um caminho que está distante de Deus, porque o mundo científico ele ainda não conseguiu encontrar a alma humana. O mundo científico não compreende a existência da alma humana. Aí muitos aqui estão assim, arregalando os olhos, falando: mas não é verdade. Não, é só analisar. É só analisar. Para os cientistas, quem pensa é o cérebro. Quem pensa são os neurônios se movimentando. O que não é verdadeiro. Porque o pensamento é fruto da alma. Os neurônios só. Doutor Nivaldo, por favor. Essa é a área profissional do doutor Nivaldo. Eu estou sendo aqui de uma ousadia que não tem tamanho. Mas para os cientistas, os neurônios são os elementos que fazem o pensamento funcionar. Na verdade, quem pensa é a alma. Os neurônios, eles se movimentam com o corpo humano. Quando se externa o pensamento, eu estou aqui externando o pensamento, mexendo com as mãos, então os meus neurônios estão naturalmente funcionando. Mas o meu espírito é que está jogando o raciocínio na minha cabeça. Só para dizer que a ciência ainda não encontrou a alma. Ela está muito distante. Como o nosso tempo, sei que passa rápido, né? Eu sou muito lento. Nós dissemos que na Bíblia também existem algumas dificuldades, e eu citei o Mateus e vou citar o Mateus de novo. O Mateus, ele tem uma passagem que ele anotou como se fosse uma fala de Jesus, mas ele só escreveu isso lá pelo ano 60. E ele escreve, quem quiser pesquisar depois, vai lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e vai ver lá no capítulo Sede Perfeitos. Sabe o que está escrito logo no começo do Sede Perfeitos? Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É escrito lá. Só que nós estamos acabando de descobrir aqui que nós só somos filhos de Deus, mas nós não somos deuses.
E se nós não somos Deus, mas somos filhos de Deus, não há como alcançarmos a perfeição de Deus. A nossa perfeição, no dia que alcançarmos essa vitória, ela será sempre relativa. Ela nunca será, ou seja, nós nunca seremos deuses. Nunca. Mas está escrito lá na Bíblia. Lá não há Deus. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E nós acabamos de analisar que Deus é a inteligência máxima, suprema do universo. E que nós somos só filhos de Deus. Então nós temos, para responder a pergunta, respondemos. Deus é a causa primária de tudo, a causa primeira de tudo. É a inteligência suprema do universo. E nós somos filhos de Deus só e nada mais. Esse nada mais não é para desmerecer, não. É para dizer que nós somos tudo. De vez em quando, nós falamos no nosso encontro passado, que hoje eu estou encerrando, pessoal, que a nossa mania de utilizar os adjetivos, principalmente os adjetivos qualificativos, ela ainda faz parte do nosso convívio diário. Nós gostamos de qualificar os outros. E essas qualificações, elas devem ser bastante cuidadosas, porque somos filhos de Deus. Nós não precisamos de nada mais do que a nossa alma para o registro de todos os lances. No instante que nós estamos ofendendo alguém, nós não precisamos nem de que um terceiro ouça ou participe, porque o problema é pessoal e já está registrado. Nós já estamos com o débito na conta, assim como quando praticamos o bem, estamos com o crédito na conta. Então a nossa contabilidade é da alma e independente dos adjetivos qualificativos, principalmente. Nós agradecemos a paciência de todos. Imaginamos que é mesmo um assunto árido, mas é um assunto valiosíssimo, importantíssimo para a nossa sobrevivência. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.